Olá meninas, tudo bem? Suelen aqui. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre ciclo menstrual. E eu vou ser muito sincera porque antes de vir pesquisar sobre o assunto para poder falar com vocês aqui no vídeo, eu não tinha muita ideia de como funcionava, de como que era, dos porquês. E hoje eu percebo que é muito importante a gente saber e entender como é que funciona o ciclo menstrual no maior, pra gente poder perceber na gente, principalmente para quem tá tentando engravidar, porque sabendo o seu ciclo, você sabe o melhor dia para namorar, o tipo de sintoma que você pode esperar. E se você não quer engravidar, é legal você saber também, porque aí você fica mais esperto. Bom, nesse dia que eu vou tomar um pouco de cuidado, vou usar um preservativo. Então eu percebi que é algo muito importante e que nem todo mundo sabe, entende. Percebi que além de mim, outras meninas também não entendem muito bem como funciona. Então hoje eu vou tentar explicar aqui mais ou menos do que eu pesquisei e entendi esses dias. O ciclo menstrual é um período de tempo onde vão acontecer dois eventos que pra gente são muito importantes: o período menstrual e o período fértil. O período menstrual, a gente já tá mais habituada, a gente sabe reconhecer melhor. Normalmente a gente tem algumas alterações de humor, a gente sente cólica, a gente tem o sangramento. Então, a menstruação a gente já tá mais habituada, a gente já conhece, já percebe, já sabe mais ou menos como que funciona. Agora, o período fértil, ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente não fala tanto, né? Não é um assunto muito recorrente. E os sintomas que a gente tem, eu acho que eles são um pouco mais sutis também, né? A gente tem a menstruação, então a gente sabe que a gente menstruou, ok, a gente tá naquele período, a gente até já sabe como ficar, como se comportar e tudo mais, o que tomar, enfim. Agora, em relação ao período fértil, os sintomas eles são um pouco mais sutis e fica um pouco mais difícil da gente entender e se preparar, né? Alguns desses sintomas, por exemplo, é a alteração da saliva. Tipo, como que você vai perceber, né? Às vezes a gente não percebe. Acho que um dos maiores... Tem alguns casos que pode ter cólica também. Tem alteração na temperatura do corpo em repouso, né? Que o pessoal fala que chama de temperatura basal. E acho que talvez um dos que talvez a gente consiga perceber um pouquinho melhor é a mudança no muco, né? Não diria o corrimento, mas nesse muco que a gente tem em alguns momentos, que seria um muco mais clarinha de ovo, né? Mais elástico, tal. Acho que talvez por ele a gente conseguiria perceber melhor, né? E como que funciona o ciclo? Então, no nosso primeiro dia de ciclo, que é no início, o primeiro dia da menstruação, né? No início da nossa menstruação, começa o nosso ciclo menstrual. O corpo ele vai fazer várias transformações, liberações hormonais para preparar o ovo para soltar um óvulo para fecundação e preparar todo o ambiente no nosso corpo para que esse óvulo ele tenha um ambiente bacana para ele se desenvolver. Então, o corpo ele vai fazendo essas transformações para que haja liberação do óvulo. Isso demora alguns dias, tal, até que chega o dia em que o corpo finalmente libera o óvulo e fica ali aguardando uma fecundação. Se houver um namoro e houver a fecundação, o próximo passo é a gravidez, né? Então, depois de 9 meses a gente vê o resultado. Mas se não houve fecundação, o corpo vai começar outras transformações para poder liberar esse óvulo. Aliás, para poder limpar esse óvulo e tudo que foi ali criado de revestimento, vai tudo limpar. E essa limpeza é a menstruação. Então a gente tem esse ciclo, né? O corpo se prepara para lançar um óvulo, ele lança o óvulo, se o óvulo não foi aproveitado, ele descarta o óvulo na menstruação. E esse ciclo, normalmente, o que a gente considera como uma média é de 23 a 35 dias, né?
A gente fala assim dos ciclos de 28 a 27 dias, mas cada corpo é um corpo diferente, cada corpo vai trabalhar de uma forma diferente. A gente tem uma média que a gente considera ali um padrão, e aí normalmente quando a gente sai do padrão a gente conversa com o médico para entender o que pode ser, o que não pode ser, e fazer alguma coisa, tomar alguma providência. Então, se a gente tem alguma coisa muito discrepante desses 23 até os 35 dias, é legal conversar com o médico. Mas a gente também precisa entender que cada corpo é um corpo. E além disso, o nosso corpo ele tá o tempo todo reagindo às situações externas. Então, a alimentação, o sono, estresse, são várias coisinhas que vão acontecendo na nossa rotina e que vão de alguma forma interromper no nosso ciclo, na forma como o corpo vão interagir, né? O corpo ele vai refletir a essas ações que a gente acaba tendo durante o dia, durante a nossa rotina. Então, um padrão seria entre 23 e 35 dias de ciclo, né? E pra gente poder calcular, o que acontece? Eu vejo que o pessoal calcula muito esse período. Esse é o ciclo, né? E a gente tem o período de menstruação, que ele também pode durar de 3 a 7 dias, que seria o padrão normal, né? Mas às vezes pode variar um pouquinho. Era pra vir hoje, eu tava contando que ia vir agora, tarde, tipo, veio lá pra meia-noite, já pulando o dia. Então tem algumas variações assim. Mas o que a gente entende como talvez o padrão normal seria de 3 a 7 dias. E aí depois a gente tem o período fértil, que é um período... A gente tem um momento, né? A gente tem normalmente uma liberação de óvulo, né? Ou pode acontecer também de ter tardio ou adiantado. Às vezes a pessoa percebe que talvez ela teve ovulação 2 vezes. Pode acontecer em infinitas situações. Vai ter um momento em que o óvulo vai ser liberado, né? E aí ele fica ali, depois que ele é liberado, ele fica 24 horas aguardando essa fecundação. Não aconteceu, ele é descartado. E normalmente a gente calcula o período fértil do primeiro dia da nossa menstruação. Eu vejo muito pessoal fazendo assim, do primeiro dia da menstruação até o 14º dia. Não de menstruação, né? De dias que seguem, até o 14º. Seria no 14º o período fértil. Isso é um pouco falho, porque vai depender do tempo que o seu ciclo tem, né? O legal é a gente conseguir fazer uma anotação disso. Então, eu acompanho lá uns 3 meses, 4 meses, como que é o meu ciclo. O primeiro dia em que eu tenho um fluxo bacana de menstruação, né? Não é aquela sujeirinha, o fluxo mesmo bem legal. Então, esse seria o meu primeiro dia então o cálculo do ciclo vai desse primeiro dia de menstruação até o dia que anteceder o primeiro dia da próxima menstruação, né? Então, assim, se eu tive uma menstruação no dia 1º, e aí correu um mês inteiro de, sei lá, 31 dias. E eu tive a menstruação de novo no dia 1º. Então, o meu ciclo ele foi do dia 1º até o dia 31, porque a minha menstruação seguinte começou no dia 1º do outro mês. Então, a gente calcula mais ou menos assim, Então, esses 14 dias que a gente normalmente considera até o período fértil, ele pode ser um pouquinho falho, porque o meu ciclo, ele vai variar bastante, não necessariamente no 14º dia eu vou estar em período fértil. E na verdade, o período fértil, ele acontece de 12 a 16 dias antes da próxima menstruação. Então, por isso que é bacana a gente fazer o acompanhamento de ciclo, saber quanto tempo dura de fato o nosso ciclo, porque eu preciso calcular do dia que vai, do dia que vai acontecer a próxima menstruação. Então, se eu sei que o meu ciclo ele tem 28 dias, 30 dias, então eu vou contar, bom, provavelmente vai vir no próximo dia 1º, então eu vou contar de 12 a 16 dias antes, para saber quando é que é o meu período fértil.
Então, é legal a gente entender essa dinâmica do corpo e saber se preparar para as situações, principalmente quem está tentando e quem está evitando, né? E eu percebo que muitas pessoas, eu mesma não tinha muito clara essa informação, fui entender agora. E em algum outro momento eu também quero falar um pouco mais detalhado sobre essa questão da ovulação, do período fértil, como que acontecem os sintomas. Mas no maior eu queria que a gente tentasse entender aqui essa questão do ciclo menstrual, para a gente saber que não exatamente o que a gente segue ali, o que as pessoas falam dos 14 dias, que eu vejo muito essa coisa dos 14 dias, os 14 dias do primeiro dia até o 14º dia, não necessariamente, a gente tem que contar da próxima menstruação para trás, e aí eu preciso entender quantos dias tem a minha menstruação. Ah, mas ela é desregulada, né? Uma época vem um momento e tal. Existem algumas formas de a gente perceber o período fértil, né? No caso de quem tá tentando engravidar, é muito interessante saber quando é o seu período fértil, que é um momento bacana para você namorar. E aí, se você tem dificuldade para perceber esses sintomas, que eles são muito sutis, existem algumas outras formas da gente perceber. E aí eu falo em algum outro momento com vocês também. Mas é bacana a gente saber pelo menos como que funciona o nosso período, o nosso ciclo. Então, se o meu ciclo tá variando muito, talvez seja legal eu conversar com o médico e a gente entender se tem alguma forma de melhorar, alguma forma de tentar deixar ele, padronizado, certinho. Será que essa desregulação não é algum problema que a gente precisa tratar, né? Alguma síndrome e tudo mais? Então, isso já é uma característica para a gente poder investigar. E aí, quando a gente consegue deixar as coisas dentro de um ideal, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir saber o momento certo de namorar e conseguir, talvez, o nosso pacotinho ou evitar no momento que a gente não queira e saber já quando a gente quiser o momento certo para acontecer. Então, lembrando que o ciclo menstrual, ele tem essa diferença de 23 a 35 dias, ele pode ter essa variação, tem gente que vai ter ciclos de 27, 28, 30, 20, então é legal fazer essa anotação no mês, né? O primeiro dia da menstruação do ciclo forte até o dia que anteceder o primeiro dia da próxima menstruação. Esse vai ser o nosso ciclo. Se ficou meio estranho, meio difícil de entender, volta o vídeo e vê algumas vezes, porque vai dar pra pegar, vê com calma que dá pra entender. Fica meio confuso, mas se a gente volta com mais atenção, anota, dá pra entender qual que é a pegada aí. Sabendo esse ciclo, né? Então eu tenho 28 dias. Então eu sei que a minha próxima menstruação vai vir no dia 2, eu vou contar do dia 2 para trás, de 12 a 16 dias. Aquele intervalo ali é provavelmente o meu período fértil. É o dia que eu tenho que aproveitar. E se eu tiver dificuldade para perceber os sinais do meu corpo, vão ter algumas coisas que a gente pode fazer para poder entender e saber se a gente tá realmente ovulando, enfim. Mas é bacana a gente entender como que funciona o período. E eu espero que tenha ficado um pouco claro aqui essa história. Ficou um pouco estranho, volta ao vídeo. E eu quero falar um pouquinho mais, com mais detalhes sobre a ovulação. Não quero que o vídeo fique muito longo. E eu agradeço que você tenha ficado aqui até o final. Espero você no próximo vídeo e até lá.